André Sanches vai ter que responder processo disciplinar na Comissão de Ética do Corinthians por causa dos gastos que ele teve com o cartão corporativo do Corinthians. E Augusto Melo, ao lado de outros dirigentes, vai ter de responder sobre o vazamento de informações sigilosas. Sobrou até para o presidente da Comissão de Ética. Bora que depois da vinheta eu falo para vocês com detalhes exclusivos sobre a reunião que aconteceu na noite dessa segunda-feira no Parque São Jorge. Bom, antes de mais nada, eu preciso que você se inscreva aqui na Salazar TV, tá certo? Então vai lá rapidinho, se inscreve aqui, você vai estar sempre muito bem informado por aqui, informações apuradas, sem sensacionalismo. Aqui é jornalismo com responsabilidade. Se inscreva, curta a Salazar TV, deixa aqui o seu like depois de assistir o vídeo inteiro. Se puder ainda, deixa a sua opinião. Quero te ouvir, compartilhe com os amigos, enfim. Dá aquela força pra gente, porque é importante, é fundamental pra gente continuar trazendo informação por aqui, tá certo? Então, bora lá agora, já se inscreveu? Agora vamos falar então do que aconteceu na reunião do Conselho de Orientação do Corinthians no Parque São Jorge na noite dessa segunda-feira. Bom, antes de mais nada, vocês sabem quem faz parte do Conselho de Orientação? Que é presidido pelo Miguel Marques e Silva, o vice-presidente é o Roberto Garcia, o secretário Pedro Luiz Soares, e aí nós temos o grupo de membros natos e o grupo de membros trienais. Os natos ficam lá sempre, os trienais, como já diz o nome, de 3 em 3 anos, que é o tempo de mandato do Corinthians para todos os cargos eletivos. Vamos lá, dos natos, doutor Ademir de Carvalho, Alexandre Usni, Antônio Goulart, André Sanches, Carlos Senger, Duírio Monteiro Alves, Guilherme Gonçalves Stranger, Mário Gobi Filho, Mário de Mello Oliveira Gasparian e Roberto de Andrade, também ex-presidente do Corinthians. Os trienais atualmente, Caetano Blandini, Celso de Oliveira Sobrinho, Fábio Soares, Fausto Garcia, Felipe Isabella, Heleno Maluf, Paulo Roberto Pedro e o Pedro Luiz Soares, tá certo? Esses são, então, aqueles que compõem o Conselho de Orientação entre natos e trienais, além da mesa diretiva. Pois bem, eles se reuniram na noite dessa segunda-feira para discutir 3 pautas. Vou começar aqui pela primeira pauta, não foi nessa ordem exatamente, mas Roberson Medeiros, o Dunga, que foi presidente do CORE, lá naquela gestão André Sanches de 2020, que está sob julgamento, é o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo, é o atual presidente da Comissão de Ética. Ele solicitou o afastamento por causa da pressão que ele vinha sofrendo. Conversei bastante com ele durante essa semana, ele me relatou todo o desgaste que ele vinha sofrendo, a pressão que ele vinha sofrendo, a dificuldade de lidar com tudo isso, enfim, um problema sério de saúde mental, segundo ele, que levou ele a tomar remédios, a deixar a família preocupada, enfim, ele me relatou toda uma situação que justificaria o afastamento dele das atribuições dele à frente da Comissão de Ética. Porém, ele foi a jogo da Seleção Brasileira, participou de eventos, de uma feijoada, e o pessoal dentro do Parque São Jorge ficou bastante incomodado com isso. O que foi passado para mim era, ora as bolas, se ele não está aguentando a pressão, ele pode pedir para sair. Agora, o que não dá é para ele não pedir para sair, ele não, entre aspas, trabalhar, não fazer o que ele precisa fazer aqui no clube. Tudo que está na Comissão de Ética está parado por causa disso. E a gente sabe que ele está frequentando aí jogo da seleção, passeando, indo para evento. Então, os membros do CORE decidiram que o Dunga, o Roberson de Medeiros, vai ter que se explicar
na própria comissão de ética e está então sujeito a um processo disciplinar por causa desse afastamento que está sob suspeita e apuração a partir de agora, caso a ética, enfim, dê andamento nisso, né? A votação para o Dunga, para levar o Dunga à ética, foi de 16-0, tá? Todo mundo concordou que ele precisa responder sobre isso. Outro ponto. Vazamentos de documentos sigilosos. E esses vazamentos estão indo diretamente para perfis fakes das redes sociais. Eu digo perfis fakes porque são perfis em que os seus respectivos donos das contas não aparecem, né? Não dão as caras, não apresentam a identificação, ninguém sabe quem é, mais ou menos, né? Mas enfim, de maneira oficial, ninguém sabe quem suspeita-se de milícia digital, de uso desses perfis para algum bem político, alguma ação política, enfim. Estes perfis fakes, sem identificação, no caso das faturas do André Sanches, perfis que são extremamente ligados e de apoio declarado ao ex-presidente Augusto Melo, eles passaram a receber esses tipos de documento, de faturas de cartão corporativo e tudo mais. E, portanto, o CORE decidiu também por 16-0, ou seja, de maneira unânime, a levar Augusto Melo, Pedro Silveira, Luiz Ricardo Alves, o Sidorf, Josué Lopes de Souza e Daina Barossi também para a comissão de ética. Vai todo mundo aí ter que responder por estes vazamentos seletivos para esse tipo de perfil nas redes sociais, né? Com que propósito e tudo mais. Nós estamos falando então do departamento financeiro do Augusto Melo, que à época era liderado pelo Pedro Silveira, acompanhado pelo Josué e pelo Sidorf. A Daina é assessora do Augusto Melo, era assessora do Corinthians também, enquanto ele estava na presidência. Ela é acusada de municiar esses perfis e de até administrar alguns desses perfis sem ter a identidade dela revelada. Essa é uma acusação, uma suspeita que existe em cima da Daina e a suspeita em cima dos outros de que agem em conluio para vazamento de informações sigilosas e documentos para esses perfis fakes que são aliados à gestão do Augusto Melo. Essa é a suspeita, então agora o CORE, resumindo, diz o seguinte: comissão de ética, tem isso daqui, a gente sugere que você abra um processo disciplinar e investigue estes sócios do Corinthians. Isso significa que Augusto Melo, se eu não tiver enganado nas minhas contas, já tem 6 processos dentro da comissão de ética, porque ele teve o caso Vaidbet, o pedido de impeachment da Comissão de Justiça, o pedido de impeachment do Paulo Pedro, o pedido de impeachment do CORE, agora este de vazamento de informações, e tem mais um, o do dia 31 de maio, quando houve aquela invasão ao 5º andar também, ele também vai responder um processo disciplinar, correndo risco de expulsão por isso. Sinceramente, eu nunca vi. Uma das minhas fontes hoje brincou e falou para mim: precisa ter uma comissão de ética para os sócios, uma para o conselho e uma só para o Augusto Melo, porque já são, enfim, nas minhas contas, 6 processos disciplinares na comissão de ética contra o presidente afastado. Nunca vi coisa igual, sinceramente. Enfim, é isso. Por 16-0, o CORE definiu e sugeriu à comissão de ética apurar a conduta dessas pessoas pelo vazamento seletivo dessas informações a esses perfis, tá certo? Agora vamos falar das contas do André Sanches. Essa votação não foi 16-0, é a única, né, das 3 pautas que não foi 16-0 e foi bem apertada, 9-7. O Andrés estava sendo julgado e se absteve. Eu não vou votar, enfim, disse que não achava ético ele votar a favor dele mesmo, se absteve e a votação terminou em 9-7 a favor de André Sanches
ir à comissão de ética para ter o caso dele apurado, averiguado, investigado e lá na frente provavelmente julgado. O que vai ser averiguado nessa situação? Tudo que foi vazado. Como ele admitiu, e hoje todos nós temos a ciência de que aquelas faturas são verdadeiras, são elas que irão para análise a partir de agora. É sobre elas que André Sanches vai ter que responder. O que precisa ficar claro é que hoje, ao CORE, o Andrés já precisou se justificar, já precisou se manifestar, responder questionamentos e tudo mais. Então, o que eu estou passando aqui para vocês é informação, não é opinião, tá? Porque tem gente que tem dificuldade de entender. Eu trouxe a informação de que o Andrés justificou, por exemplo, aquele gasto no cartão corporativo em Madrid e teve muito aí acéfalo falando que não, Salazar disse. Não, Salazar não disse nada. Eu trouxe a informação. Quem disse foi o Andrés. O Andrés é o personagem, eu procurei por ele respondeu para mim, justificou para mim e eu trouxe a informação. Olha, tá aqui, tem este gasto, procurei pelo Andrés, o autor do gasto, e ele justificou que é isso, isso e aquilo. Aí você aí do outro lado pode falar, isso é verdade, isso é mentira, não acredito nele, aí é um problema de quem está fazendo esse julgamento. Eu estou trazendo a informação e a justificativa dele, não cabe a mim aqui dar opinião neste momento. Aqui eu estou dando informação. Pois bem, o André Sanches subiu lá, enfim, teve que se manifestar e foi questionado. Por exemplo, gasto com a Espanha, que a gente acabou de falar. Pô, foi lá para a Espanha, gastou 22 mil com hospedagem, mais 80 euros com o restaurante, e ele falou lá o que ele falou para mim, vocês souberam aqui na Salazar TV com exclusividade em primeira mão, que foi para lá para negociar o Pedrinho, se encontrou com o presidente do Real Madrid, não que ele foi negociar com o Real Madrid, que ele se encontrou com o presidente do Real Madrid, que se encontrou com outras pessoas do futebol e foi para lá em viagem para negociar o Pedrinho. Eu lembro que eu fui consultar, falei para vocês, inclusive tem gente aí espalhando fake news sobre isso, inclusive sobre o fato e sobre o que eu falei, mas essas pessoas vão responder sobre isso mais à frente. Mas o ponto é, isso aconteceu em fevereiro e de fato ali no começo de março o Corinthians anunciou a venda do Pedrinho ao Benfica. Ele disse que estava lá para isso, para arrematar, concluir ali, negociar, conversar com as pessoas sobre Pedrinho. Então, sobre o gasto da Espanha, o André Sanches não admite erro nenhum. Ele explicou que foi para isso e acabou, ponto final. Bom, e tem a questão da joalheria, né? Existe uma compra ali parcelada em 3 vezes em uma joalheria famosa e tudo mais. O André Sanches justificou que aquilo ali também é do futebol. As pessoas envolvidas nisso, elas não me deram autorização para citar o nome delas, mas independentemente dos nomes, o que o Andrés explicou ao CORE, para vocês entenderem, é que aquilo ali foi um presente entre, abre aspas, autoridades do futebol, né? Dentro da reunião ele explicou para quem que era e tudo mais, mas é isso, mais ou menos como acontece entre chefes de Estado, que muitos quando se encontram, um presenteia o outro, foi isso. Pessoas do futebol, o Andrés se encontrou com autoridades do futebol e comprou um presente para uma dessas autoridades. Foi isso que aconteceu, justificou também, falou que não errou, que não fez nada de errado, que, enfim, levou esse presente a essa pessoa no encontro e usou o cartão corporativo do clube porque era algo relacionado ao futebol, tá? Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso, porque aí é uma questão de até onde vai a competência do estatuto do clube para punir ou não punir esse tipo de situação. Porque, em tese, tudo que é relacionado ao futebol, que o dirigente faz em exercício da sua função, ele tem o direito de usar mesmo o cartão corporativo, seja para um jantar, para uma viagem ou até para um presente. Mas isso é legal? Isso é moral? É imoral? Você concorda? Você discorda? Precisa mudar no estatuto? Deixa aqui nos comentários. Mas enfim, foi isso que o André justificou sobre a joalheria e foi isso que foi passado ali para o pessoal do CORE, independentemente dos nomes que eu me preservo aqui em citar. Tá certo? Antes de falar
do que vem por aí, deixa o seu like. Já deixou o like? Deixa o like, porque, muita informação de madrugada na segunda-feira, no último dia de férias. Deixa o seu like aí, dá uma moral pro canal e vamos continuar aqui com as informações. Vamos lá, aí sobre as viagens, Réveillon, Pipa, Fernando de Noronha na sequência. Aí não teve conversa, o André Sanches admitiu de fato, falou, enfim, é até curioso. Muitos relatam que pela primeira vez, essas pessoas que conhecem o André Sanches há tanto tempo, relatam que pela primeira vez perceberam o André Sanches abatido, incomodado, irritado com ele mesmo. Como quem diz, caramba, eu não acredito que eu vou ter problemas por causa de uma besteira dessa. Muitas pessoas me relataram isso, o Andrés muito irritado com ele mesmo, assim, de achar que é uma besteira e que ele está se complicando por causa de algo pequeno, bobo, enfim. Essa é a impressão das pessoas que tiveram esse contato com o André Sanches. De fato, ele falou isso em algumas entrevistas, né? Por causa de R$9.000 agora, enfim, é isso. Eu sei que muita gente pensa, não interessa 9 mil ou 9 milhões, ponto final, não é isso que eu estou questionando. Estou dizendo que muita gente que conhece o Andrés, esteve com ele, conversou com ele, percebeu essa indignação dele com ele mesmo, como quem não se conforma com o erro que cometeu. Porque hoje, lá no Core, o André Sanches deu a mesma justificativa, de que bebeu demais, estava alcoolizado e errou. Pegou o cartão errado e gastou e saiu dali, foi para Noronha, aquela coisa, festa, Réveillon, alcoolizado. Gastou com um cartão que não deveria ter gastado e se comprometeu, já pagou, ressarciu, enfim, foi isso que ele passou lá aos membros do Core. Muita gente questionando sobre Duílio Monteiro Alves. Nas faturas do Duílio Monteiro Alves, como eu disse já no outro vídeo, o que vazou, nós não temos muito o que dizer. Não tem muito o que dizer. Tem um buffet que eu identifiquei, questionei o Duílio, e ele lá no Core também precisou explicar duas compras em buffet, e na verdade é um buffet que foi contratado para prestar serviços de buffet para um evento, se não me engano, do futebol feminino do Corinthians. Então, tudo bem. Teve um outro gasto do Duílio, sobre um açougue, uma compra de R$1.200 no início do mandato do Duílio, em 2021, e ela foi feita com o cartão do Andrés, porque o banco ainda não tinha feito a transição de cancelar um cartão e pegar outro cartão. Foi feita uma compra logo nos primeiros dias ali do início do mandato do Duílio, com um cartão que ainda não tinha sido bloqueado do Andrés. E foi feita essa compra de R$1.200 em um açougue, em um frigorífico ali da Anália Franco. E eles explicaram ali que foi, na verdade, a reapresentação do elenco. O elenco se reapresentou lá no CT, voltou das férias e eles fizeram um churrasco ali, uma confraternização entre todos. O clube pagou esse churrasco e usou o cartão corporativo. O Duílio foi lá, explicou essa situação, se mostrou muito tranquilo, as pessoas falaram que se mostrou muito tranquilo, explicou a situação, o Andrés confirmou, enfim, e foi isso. Então do Duílio a gente não tem muito o que falar, os gastos do Duílio nas faturas realmente são muito curtos, né? A conta dele ali sempre vem a anuidade e tal, R$10,90 parece que é do iCloud, lá de assinatura de uso do celular corporativo, e um gasto ou outro, como esse do buffet e tudo mais, diferente do Andrés, que tem bastante gasto nas faturas vazadas, porque o Andrés utilizava muito em restaurantes, por exemplo. Muitos restaurantes que ele saía, ele justifica que eram encontros dele como presidente do Corinthians, com empresários, dirigentes e tudo mais, entende que para isso o cartão deve ser usado. O Duílio já não tem muito essa questão desses cartões, nem para esse tipo de consumo, aí vai da maneira que cada um gasta, mas até aí dificilmente um ou outro vai se complicar, né? No caso do Duílio não, porque ele não usava. No caso do Andrés, mesmo utilizando, se ele está utilizando para benefício próprio fora da função dele, não deveria usar. Mas se ele estava como presidente ali,
se encontrando com alguém, não vai ter o que dizer. E como é que alguém vai dizer agora quem estava jantando com ele no dia? Ou seja, isso de fato dificilmente vai gerar qualquer tipo de complicação. O que vai gerar complicação para o Andrés são gastos que estão comprovadamente feitos fora da função dele como presidente, como foi Pipa e Fernando de Noronha. É aí que o Andrés pode se complicar. O CORE entendeu que, enfim, tudo tem que ser averiguado, não dá para minimizar porque o valor é baixo, que ele precisa ter a situação dele avaliada na comissão de ética. Há uma questão que será que vão surgir novas faturas? Há esse entendimento de que podem surgir novas faturas. Agora, os conselhos, os órgãos vão solicitar a abertura de novas faturas? Não, a informação que eu tenho é que isso não deve acontecer, que isso talvez nem possa acontecer, geraria uma briga jurídica nesse caso. Então isso já foi passado para mim que não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, mas ficou aquela impressão, se tinha isso, imagina nos outros, será que não tinha mais? Por causa disso tudo eles decidiram que não deveria deixar passar e deveria dar andamento para que o Andrés se justificasse. E enfim, se porventura ele tiver que ser punido, que ele seja punido. Há uma sensação entre os membros do CORE que uma expulsão seria algo exagerado, mas que alguma punição, alguma advertência deveria existir para que isso servisse de lição, para que nada passasse em branco e ileso. Essa é uma sensação das pessoas que votaram a favor desse andamento do caso do André Sanches à comissão de ética. Bom, e é isso. Agora, como é que isso vai funcionar lá na comissão de ética? Vale lembrar para vocês que a comissão de ética ela é subordinada ao Conselho Deliberativo. Lá atrás, quando aconteceu tudo isso do Andrés no mandato dele de 2020, Romeu Tuma Júnior, à época conselheiro, junto com outros conselheiros, eles pediram a expulsão do André Sanches depois das contas reprovadas e tudo mais. Isso foi para a ética, era o André Negão, presidente da ética, que arquivou o caso, não deu andamento. Eles recorreram ao Alexandre Usni, presidente do Conselho Deliberativo da época, e o Alexandre Usni arquivou o caso, nem levou para o plenário. O Romeu Tuma Júnior insistiu, foi para a justiça e tudo mais. Agora o Romeu é o presidente do Conselho Deliberativo. A informação é de que ele não vai agir como Usni nem como André Negão, de que ele vai enviar os casos ao plenário. Vai vir a sugestão da comissão de ética, ele vai pegar a sugestão e levar para votação no Conselho Deliberativo, para o plenário do Conselho, o Conselho que vai decidir. Aí tem algumas questões. Qual conselho vai decidir? Este conselho ou o próximo conselho? Eu, por exemplo, tenho ouvido de que muito provavelmente vai ser o próximo Conselho Deliberativo, que nós nem sabemos por quem será composto. Certo? Tem que esperar as próximas eleições. E por quê? Porque o caso do André Sanches, ele entra na fila. É o que foi passado para mim das pessoas que estão participando. Existem muitos casos parados na comissão de ética, né? Tem caso lá do Armando Mendonça, tem caso lá do Rosala Santoro, tem caso lá do Rubão, tem caso lá do Mané da Carne, tem essa enxurrada de casos do Augusto Melo, tem essa situação do Dunga agora, enfim. O do André Sanches, em tese, vai para o final da fila. Então, para chegar no André Sanches, tem que acelerar todos os outros. Então, teríamos aí uma série de casos aí para serem averiguados, analisados, colheita de provas, testemunhas e tudo mais. Enfim, tem muita situação para correr na ética até chegar no André Sanches. De que maneira isso vai correr? Será que isso vai ser rápido? Será que vão acelerar para chegar nele logo? Será que vão esvaziar essas demandas da comissão de ética? O Dunga já está aí na comissão de ética agora para ter que responder justamente por causa dessa morosidade. Como é que isso vai funcionar? Ou vão passar o André Sanches na frente? Será que isso vai acontecer? Muito difícil. Foi o que disseram para mim. Muito difícil que o André Sanches seja passado na frente. Então, assim, existe um problema ali na comissão de ética a ser resolvido. De que maneira todos esses casos vão andar? Porque o torcedor do lado de fora está cobrando, está ansioso, quer que as coisas andem, se resolvam, quer que as coisas sejam apuradas, mas existem muitas coisas lá para serem apuradas que estão aguardando. Essas coisas vão andar de que maneira a partir de agora?
Como que o torcedor vai controlar essa ansiedade e exercer pressão? É isso que a gente vai ter que tentar entender daqui para frente, porque tudo isso vai influenciar no caso do André Sanches, que é o caso que está chamando mais atenção nesse momento. Então, é isso. Aguardemos para ver como é que vai ser o desenrolar agora na comissão de ética, de que maneira ela vai fazer essa apuração e tudo mais. E fica o destaque que não é só o André Sanches, é o André Sanches, o Dunga, toda a diretoria financeira do Augusto Melo, o próprio presidente Augusto Melo e a assessora dele, a Daina. Tem muita coisa para a comissão de ética do Corinthians trabalhar e averiguar. E que bom que está averiguando. O Corinthians nunca foi passado a limpo dessa maneira, nunca. Quem diria, né? Nós temos aí um presidente denunciado pelo Ministério Público por ter furtado o Corinthians e participado de uma associação criminosa, enfim. Um outro ex-presidente agora na comissão de ética para ter que explicar os gastos com o cartão corporativo. O presidente que está afastado com outros 5 casos dentro da comissão de ética, enfim, dirigentes, assessores. Olha, a situação do Corinthians não é fácil não, mas é isso, gente. Aguardemos agora para entender como é que isso vai funcionar na comissão de ética, porque agora é política. Agora é política. Eu vou dar um exemplo aqui. Para chegar no caso do André Sanches, o exemplo do Rosala vai ter que entrar. Vai ter que andar. Eu falo do Rosala porque eles andaram se engalfinhando aí em público recentemente. Rosala responde pelas ações dele durante o caso Vaidebet, ali naquele tempo curto que ele ficou como diretor financeiro. E aí, se o Rosala for para o plenário do Conselho Deliberativo, de que maneira isso não vai ser votado? De que maneira isso não pode, enfim, trazer um problema para o Rosala? Depois tem o Armando, enfim, a política do clube vai ferver nos próximos tempos, porque não há nenhuma dúvida que os grupos aí vão tentar fazer suas coalizões e chegar aos resultados que são de interesse de cada um. Antes mesmo do André Sanches ou quando chegar a vez do André Sanches, se é que vai chegar. A gente vai ter que aguardar e ver como é que isso vai se desenrolar. Minha percepção é que vai demorar muito tudo isso aí, ó. Teremos muita água para passar embaixo do rio, mas pelo menos as coisas estão andando, independentemente de lado. A gente viu um Core trabalhar firmemente contra o Augusto Melo, né, para apurar para apurar as situações que se apresentavam do Augusto Melo e agora também dando andamento para apurar as situações do André Sanches. E do Duílio? O Duílio não teve absolutamente nada por enquanto. O Duílio se mostra muito tranquilo. Apareceu um gasto de R$5 mil num restaurante em Brasília, em novembro de 2023, do Duílio com o André Sanches. Mas, de novo, você pode deixar aqui nos seus comentários o que você pensa disso. Mas nenhum nem outro vai se complicar, vai ter algum problema dentro do clube por causa desses R$5 mil que gastaram em Brasília num restaurante. Porque eles estavam ali como representantes do Corinthians tratando sobre a negociação da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. Então, era um evento, entre aspas, profissional deles como dirigentes, representantes do Corinthians, tratando sobre um assunto que tem relação com o Corinthians. E aí, meu amigo, se eles quiserem agradar os caras da Caixa, se eles pagaram almoço para todo mundo, enfim, usaram o cartão corporativo do Corinthians para isso e achando certo ou achando errado, caro ou barato, a motivação disso, a história da Neoquímica Arena e tudo mais, você deixa aí os seus comentários, mas isso não vai acarretar em problema nenhum para eles dentro do clube, porque estatutariamente isso não tem problema nenhum. Tá certo? Essa é a situação de tudo que rolou nessa segunda-feira lá no Conselho de Orientação. Mas tem mais, hein? Duas últimas informações breves. Claudinei Alves, ex-diretor da base do Corinthians, está afastado liminarmente, não pode frequentar o Parque São Jorge e frequentou o Parque São Jorge no sábado. Ele foi representado por outro conselheiro. Osmar Stable, inclusive, garantiu que se isso se repetir, ele será retirado por seguranças ou até mesmo pela polícia e que na catraca ele também, os funcionários ali, estão proibidos de permitir a entrada de Claudinei Alves. Então é isso.
O ex-dirigente da base do Corinthians, Claudinei Alves, apoiador de Augusto Melo, não cumpriu a determinação de não frequentar o Parque São Jorge por 60 dias, foi visto, foi representado e agora vai ter uma fiscalização mais dura por parte do Osmar Stabile. Lembrando que é uma série de sócios que participaram e conselheiros que participaram daquela ação, dia 31 de maio, da invasão ali ao 5º andar. Boa parte deles já foi afastado e ainda tem uma galera que deve entrar nisso e ser afastada. Aí você fala para mim, e no dia 9 de agosto, eles vão poder votar na Assembleia Geral? Não, não poderão votar na Assembleia Geral. O Augusto Melo realmente vai perder muitos votos por causa disso, porque essas pessoas estão agora também na ética com um processo disciplinar por causa daquele ato do dia 31, e esse afastamento vai fazer com que elas não possam votar, pois elas têm os deveres, né, as obrigações como associado, mesmo afastado, mas ficam impedidas dos seus direitos como associado. É isso, tá certo? Além disso, uma última informação, o Augusto Melo entrou com uma ação, mais uma ação na Justiça, dessa vez para tentar um pedido de liminar sobre a decisão do Ministério Público de levar a denúncia à Justiça. O que eles querem? Eles querem que a juíza pegue a denúncia e não aceite a denúncia do Ministério Público de pronto. Não aceite nem receber a denúncia do Ministério Público para não dar andamento no caso, porque no entendimento deles a Polícia Civil não tem competência para fazer a investigação sobre o caso que ela investigou. Para eles, a polícia não tem essa competência, isso é de ordem federal, portanto deveria ser a Polícia Federal, porque tem envolvimento de Bet, a Bet está em Curaçao, enfim, mas no caso o alvo era o Corinthians, né? Vamos ter que aguardar qual que vai ser a decisão da juíza. O que me parece, pelo que eu conversei com os advogados, ela deve sim aceitar a denúncia, mas de fato está aí. Houve mais um pedido na Justiça, dessa vez o Augusto Melo querendo que a juíza não aceite a denúncia por entender que a Polícia Civil não tem esta atribuição. Ele também pediu ali para uma questão sobre os bens dele, que estão bloqueados e tudo mais, para que isso seja reconsiderado. Enfim, mais uma decisão judicial aí, mais uma ação judicial, a gente vai ter que aguardar para ver qual que vai ser o desfecho. Tá certo, meus amigos? Haja, hein? Quanta informação. Dá até medo de ter esquecido alguma coisa, mas se eu esqueci, eu volto amanhã. Valeu? Se cuidem. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.